Boa tarde para todos. Eu cumprimento a minha família com a paz do Senhor e todo credo religioso. Seja bem-vindo, meus amigos internautas. Hoje estamos aqui para falar de uma situação muito complicada em nossos dias e é mais um capítulo que eu irei explorar algumas verdades aqui no canal Pastor Tiago do Monte. Possa ser que a partir de hoje alguém tente derrubar o meu canal, mas eu preciso falar as verdades que está escrito no livro de João 8,32, que vai dizer, expressando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhoras e senhores, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela senhora e pelos senhores estar dando esse privilégio, de estar assistindo o nosso canal, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou o pastor Tiago do Monte, formando em psicoterapeuta e logo estarei atendendo em outras áreas também, tá certo? Logo nas descrições você vai encontrar o meu número de contato, querendo, assim manter um contato comigo, uma aproximação maior, acerca da minha biografia. Vocês vão poder ter os meus canais das redes sociais, como Instagram, Facebook. E quero te convidar para um assunto que é muito importante. Senhores líderes evangélicos, tome muito cuidado, porque eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração e já basta. É uma bomba. Antes disso, eu quero que a senhora e os senhores se inscrevam, tá bom? Acesse as notificações, coloca lá toda vez que nós postarmos um vídeo, o YouTube te avisará, tá certo? Então faz isso por caridade, se inscreve e compartilha e dá o seu like e vem comigo, porque hoje a bomba é grande, viu? O tema é desvendando os mistérios que há por trás do dízimo. Desvendando os mistérios dos dízimos, senhoras e senhores, por detrás dos dízimos. Dízimos e ofertas. Nós vamos falar um pouco disso aqui. Desde já eu quero deixar uma enquete para que a senhora e o senhor participem, apesar de que não é o e-shot, não é uma live, mas é uma enquete em aberto para que você deixe seus comentários e possa compartilhar junto comigo aqui, tá certo? Enquanto isso, eu quero parabenizar todos os inscritos, eu quero parabenizar a senhora e os senhores, todos os internautas, todos os credos religiosos. Sejam bem-vindos ao meu canal. E não tem outra alternativa, Solta a vinheta, editor. Aí vem a palavra com o pastor Tiago do Monte. Bem-vindos, mais uma vez estamos aqui e eu queria dar início nessa jornada de hoje, convidando a senhoras e senhores para que abram suas Bíblias no livro do profeta menor chamado Malaquias. Pastores que estão acostumados a amedrontar as ovelhas por causa deste livro, hoje as senhoras e senhores não vão ter mais medo, não vão ser mais afrontados, porque não existe essa conversa de que você não der o dízimo, você vai para o inferno,
você tem que ficar sem tomar Santa Ceia, você não pode cantar no coral, não existe essa história de você ser amaldiçoado, que os demônios vão comer sua comida, né? Que os demônios vão, misericórdia, vão tirar o que é seu, o migrador, já viu essa história? O devorador, já viu essa história? O migrador, o devorador, se não der o dízimo, ele vem e vai acabar com tudo. Aí se o copo quebra, a senhora e o senhor diz, ai meu Deus, é porque eu não dei o dízimo, não é isso? Se acontece alguma coisa, a senhora e os senhores dizem, poxa, se eu tivesse dado o dízimo, não teria acontecido isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, senhoras e senhores. Simplesmente foram pastores, líderes evangélicos que vieram aprendendo desta forma e hoje, infelizmente, eu fico muito sentido por saber que os líderes evangélicos fizeram isso, colocaram, né, as pessoas para poder ficarem amedrontados com a taruga, o pulgão, a ferrugem, o que mais? O migrador, o gafanhoto. Será que esses daí não estão lá em Brasília? Será? Será que não está em Brasília? Se prepara. Vamos entrar aqui no assunto agora. Malaquias, capítulo de número 1, o versículo 1. Vamos ler ele. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Vem cá. Peso da palavra do Senhor contra Salvador, Bahia, contra o Brasil, contra as igrejas, contra os servos e servas de Deus, contra os gentios, contra os que servem a Jesus Cristo. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Se Israel é uma nação, é sabedores dos senhores e das senhoras que Israel tinha por obrigação, conforme a lei de Moisés, aplicar o dízimo. Mas, vamos lá, o capítulo de número 3, eu quero começar do 8, para que a senhora e os senhores entendam isso aqui. Eu quero começar do número 8, tá certo? Vamos lá, do número 8, vamos ver o que é que diz aqui. Que os pastores, os líderes só pegam o 10, né? Vamos lá, o número 8. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Vamos lá. Vós, todas as nações, Canadá, enfim, todas as nações, enfim, não só a nação brasileira, mas em todas. Aí tá falando aqui, todas as nações brasileiras. Será que é brasileira? Ou toda a nação israelita? Se o peso vem
contra, ou seja, a palavra ela vem de peso contra o povo de Israel, então esta palavra não vale para aplicar na minha vida e na sua vida. Você crente, servas e servos de Deus, não presta para você. Nós não estamos anulando a palavra, nós estamos dizendo o que está escrito em Gálatas 3, versículo 10. Todos quanto está debaixo da lei ou vivendo na lei, estão debaixo, aleluia, de maldição. Todos quantos estão debaixo da lei, estão embaixo de maldição. Vamos lá. O versículo 10, como todos pregam, né? É o melhor pregar esse versículo, diz assim, ó: trazei todos os dias à casa do tesouro para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo bem. A casa do tesouro, senhoras e senhores, ora que pode me ouvir nesta hora, era o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém recebia o dízimo, que era nada mais, nada menos do que colheitas produzidas, porque os levitas, aqueles que estavam na casa, no templo, necessitariam do dízimo do povo. Traziam gados, traziam colheitas, né? Para que pudessem abençoar. Aí, quando não havia o cumprimento, quando não havia a responsabilidade de entregar os dízimos, estava escrito pela lei de Moisés que seriam amaldiçoados. O 23 de Mateus e versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã e o endro e o cominho. Peraí, não é dizimais o dinheiro, o décimo do seu salário? Não é isso não que está falando? Ah, não, né? Está falando o quê? E ele está falando com os hipócritas, escribas e fariseus. O próprio Jesus falando. E o endro, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Pronto, aí o sabichão, o doutor, né, não desfazendo dos professores de teologia, mas a verdade é para ser dita, meu amigo. Eu estou aqui para trazer, né, até porque o meu canal está lá com uma descrição, né, destruindo as heresias da Bíblia, destruindo as obras e as heresias da Bíblia. Livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, de João, a Bíblia diz que a lei e os profetas só duraram até o livro de João. Então, não é Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Não é Novo Testamento. Você quer ver? O escritor dos Hebreus vai dizer que não pode se haver testamento se não tiver, né, morte.
de alguém se não haver registrado a morte de alguém, porque para haver testamento tem que haver morte de alguém. Então, morrendo-se alguém, deixa um testamento. Então, Jesus ainda estava vivo. Então, senhoras e senhores, para sua surpresa, é Velho Testamento. São livros históricos, biografia do Senhor Jesus Cristo. Eita Deus! Quer replicar? Tem embaixo nos comentários. Eu não brigo com a senhora e o senhor quiser discutir isso. Eu sei que eu nunca na minha vida darei dízimo. Não. Agora, olha só. Eu posso deixar aqui uma brecha onde Paulo ele vai dizer que eu e a senhora e os senhores podemos dar conforme o que propôs o nosso corações, não com tristeza, mas com alegria. Capítulo 9, versículos 7 e 8 de 2 Coríntios. Aí se aplica a igreja gentílica, nós somos gentios, nós não somos israelitas. Entenda isso. Aplica a nós gentios. Então é sabedor de quem conhece as Escrituras Sagradas, sabe que a partir de João, depois de João, vem o Novo Testamento, porque houve morte. Abraão, ele deu dízimo, que muita gente se pega em Abraão. Abraão deu 10%. Ele estipulou e ele pagou ao sacerdote real Melquisedeque, que era tido como Deus, né? A figura divina do Senhor, o sumo sacerdote, que reflete na luz dos estudiosos que era assim ele. Vamos lá, Abraão deu, mas Abraão não deu segundo a lei de Moisés. Então, já que Abraão deu, significa ofertador, significa alguém que compartilhou das suas riquezas as melhores partes por ser concebido e abençoado pelo sacerdote Melquisedeque. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 14 e 20 que é necessário haver essa oferta voluntária para que venha manter, né? Então, tem pessoas aí, agora eu vou entrar no assunto, o livro dos Hebreus, ele vai falar também, é muito importante que nós possa ouvir isso aqui, que eu quero entrar, ainda não estou conseguindo entrar aonde eu quero. Eu falei para vocês que seria uma bomba. Se você continuar dando dízimo, você está debaixo de maldição. Se pastor cobrar dízimo, ele está roubando as ovelhas, está roubando o povo. Deus não entra nesse negócio. Se eu não me engano, em Deuteronômio vai dizer que o Senhor não aceita suborno. Pare de fazer campanha de envelope. Pare, viu? Pare, porque senão o nosso Deus, ele vai te parar. Para de enganar o povo, porque Deus não barganha com ninguém.
Os Hebreus vai dizer, capítulo 7, versículo 4: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Olha que coisa. Versículo 9: e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai. Então, até Levi, até criar os levíticos, houve os tributos pagos, onde Jesus, ele naturalmente instrui a Paulo e diz: isso tem que acabar, Paulo. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, não. Quem precisa de dinheiro é eu e a senhora e os senhores. Alabaste, claro, debedécia. Quem precisa de medicamento é eu, a senhora e os senhores. Eu vou contar uma situação aqui que me aconteceu, eu já entro no assunto. Eu tenho 5 minutos para destrinchar isso aqui. Uma certa irmã, ela chegou, era umas 5 e pouca da tarde na minha casa. Eu estava com o chamado dízimo. E ela chegou para mim e perguntou se eu poderia emprestar lá um dinheiro para ela comprar o gás. Eu olhei para ela e falei: minha irmã, e fui lá, peguei, que eu recebia um dinheiro equivalente, mas botei oferta no meio. Eu tinha lá R$60. Peguei o envelope e dei a ela. Alguém questionou, alguém replicou e disse: como é que você vai pegar o dízimo e dá para comprar o gás? Aí eu falei: eu pego o meu dízimo e dou para ela porque ela está passando fome. E se houvesse obrigação de dar o dízimo, conforme a Bíblia Sagrada diz na lei de Moisés, era para que também houvesse mantimento, comida, aluguel pago, tudo mantido pela igreja, das servas e servos dos senhores que trabalham. Você acha que Deus vai permitir você dar um duro retado e dividir salário com a igreja? Isso é uma grande mentira. Enquanto isso, tem muitos aí andando de carrão, é o seu dízimo. Tem carrão, tem casa imensa, tem ar-condicionado em tudo que é lugar, tem piscina, tem segurança, e você continua dando dízimo, continua de campanha, continua de fatos históricos. E porque Golias caiu, porque gigante, e porque fábulas, e porque isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu venho na força de um touro selvagem para dizer para você, senhoras e senhores, não dê o teu dízimo a esses ladrão, a essas cojas que estão entrando pela janela. Jesus vai entrar no templo e essa barganha vai acabar. Eu tenho certeza disso. Senhoras e senhores, eu quero vos advertir dizendo: se quiser, pode entrar em contato, vai estar aí no meu vídeo. Eu tenho certeza que eu vou receber um bocado de porrada. Mas enquanto isso, teve um fato que o pastor... Se você vê, você pensa, é só o pastor Tiago? Não, tem Jarbes Fernandes, né? Pastor Jarbes Fernandes, que vive
ofertas voluntárias, né? Como os apóstolos viviam. Tem Geraldo Moraes, de Limeira, de São Paulo, não sei se ainda se encontra lá, né? Mas se você, meu amigo, parabéns aí, obrigado pela essa informação que até um certo tempo eu tinha dúvida e não tinha estrutura, não tinha respaldo, não tinha fatos contra este argumento, mas descobri que é verdade mesmo. Aí alguns querem julgar, algumas congregações porque usa véu e não dá o dízimo, outros. Eu vou lhe dizer uma verdade aqui, eu vou deixar bem claro. Não existe religião sem mácula. Todas têm pecado. Qual é o pecado maior? Adulterar ou parar de dar o dízimo, então? Qual é o pecado maior? Fornicar ou roubar? Qual é o pecado maior? Se prostituir, aleluia, ou roubar o dízimo. Porque na nossa escritura sagrada, pastores, a casa caiu. Ah, irmão, porque eu vivo da obra. Quem vive do altar, coma do altar. Mas Paulo fazia tendas para não ser pesado. Uma certa feita ele falou que não precisava mais os irmãos ajudar, que ele estava bem. Mas quanto mais vocês têm, vocês estão tosquenejando, passando a máquina zero. É a máquina zero nas ovelhas. Então essa mamata vai acabar. Não, irmão, eu vivo da obra. Vive da obra, cadê a colher de pedreiro? Cadê a enxada? Cadê a pá? Não, é a obra de Deus, né? A obra de Deus é bom, né? É maravilha. É melhor ser pastor do que ser um carpinteiro, do que ser um pedreiro, do que ser um pintor, né? Do que ser um eletricista, um encanador. É maravilha, né? Porque você está lá no dia da oferta, no dia do dízimo, você simplesmente faz uma leitura do Antigo Testamento e diz para aquelas pessoas que se elas não derem, simplesmente os demônios, os males dessa vida vai acometê-la ela. Me explique por que os dizimistas fiel não tem carro, o Senhor tem, e as pessoas que não servem a Deus têm. Me explique, os senhores, porque pessoas que não servem a Deus têm casas, piscinas, têm segurança, e os crentes fiel não têm nada disso. Me explique, os senhores, aonde é que está os mantimentos dos servos de Deus, se os homens desse mundo que não servem a Deus e as mulheres comem nos melhores restaurantes, têm as suas melhores comidas, as suas melhores, aleluia, louvado seja Deus, as suas melhores práticas eventuais da vida, sem dores, se adoece, tem plano de saúde. Eu vejo crente, pessoas que servem a Deus fechando até comércio, deixando até de acreditar em Deus, porque é dizimista fiel. Olha, meus amigos, abre teu olho. Não é por causa do dízimo não, senhoras e senhores. Tem situações que acontecem. Como eu volto a dizer, Deus não barganha. Deus não quer dinheiro seu não. Quem quer é os pastores, é os líderes. Quem quer é os servos que se dizem titulados a presbíteros, que estão como dirigentes. Quem quer são os bispos, os apóstolos. Quem querem é esse povo aí. Eles querem seu dízimo para usufruir de uma vida boa. Se você parar para notar, eu tenho visto alguns presidentes, alguns prefeitos, que a vida é igual dos pastores, dos servos de Deus. Quer dizer, não sei nem se é servo de Deus. Esse julgamento eu posso trazer agora, porque Paulo diz começar o julgamento pelos de dentro, porque o que adianta julgar os de fora? Começo logo agora aqui, o pau quebra na casa de Noca. Presidente ganha, distribui, cai na mão de prefeito, governador, senador, vereador, e o povo, nada. Como diz o ditado do bom baiano, e a gente aqui nada, né?
só olhando com um olhazinho de peixe, um olhazinho de gato, né? Olho no peixe e olho no gato. Cadê o dinheiro? Cadê os senhores que dizem que o evangelho é verdadeiro, é simples, é natural? Eu queria lhe dizer uma coisa. Pare para meditar. Pare para buscar a presença de Deus. Não se deixe escarnecer. Não se deixe se levar por esse engano. O Ministério Aliança de Cristo tá aí para dar um reviravolta nessa história dessas heresias, crentices, fábulas, simpatias. A Bíblia diz: se você estiver nele e ele estiver em ti, tudo que pedires ao Pai no nome dele, o Pai vos concede. Fica pedindo a pastor, envelope, a campanha. Para com isso, meus irmãos. É por isso que está difícil pregar o evangelho lá fora. Quando a gente vai pregar, o homem abre a boca e diz logo: os pastores é tudo ladrão. Quando nós vamos pregar, dizem que os pastores é tudo ladrão. É por causa do seu mau exemplo. É o seu mau exemplo, irmão. É o seu mau exemplo, irmãs. E apoia ainda esse tipo de coisa. Para com isso. Os que vêm comigo, dá um amém, deixa seu like. E até a próxima, se assim o bom mestre permitir.